A Pai do Senhor Jesus Cristo a todos os irmãos. Respondendo a pergunta que a irmã perguntou mais cedo acerca da questão das vestimentas, né? Esse assunto, usos e costumes, os irmãos já trataram aí, mas eu queria deixar aqui a minha contribuição sobre o assunto, né? Primeiro, irmão, a gente precisa entender sobre a questão de costume. Costume, eles estão ligados ao uso, né? De uma prática habitual ou particular, né? Se baseia-se na cultura da moda vigente daquele lugar ou do tempo. Enquanto que doutrina de uso e costume, digamos assim, primeiro eu tenho que entender o que é costume. Costume é algo que está ligado ao uso ou práticas habitual particular, baseado na cultura ou na moda vigente daquele lugar. Enquanto que doutrina vem da palavra didache, que significa ensino, instrução, tratado, e ela normalmente é bíblica, né? Aí eu preciso entender primeiro, quanto à origem. A doutrina ela é de origem divina. O costume em si, ele é humano. Quanto ao alcance, o alcance da doutrina ela é alcance geral. O alcance dos usos e costume ela é de alcance local. Quanto ao tempo, o tempo com relação à doutrina ele é imutável, né? Sempre até Jesus voltar, a palavra de Deus sempre vai ser a mesma, não vai mudar. Quanto ao costume em si, ele é temporal, ele vai mudar de acordo com o curso, né, do costume local. Então, eu preciso entender que a doutrina bíblica, ela gera bons costumes, porém jamais bons costumes vão gerar boa doutrina ou uma doutrina bíblica. E uma palavra aqui que engloba isso aqui sobre a questão do uso e costume é a questão da vaidade, que é a vanita, ou seja, em vão, né? Lá no Antigo Testamento nós encontramos essa palavra vaidade que significa hebel, que significa brevidade, ausência de substância, algo vazio, né? Está lá em Jó, capítulo 7, versículo 16. Como também essa palavra hebel significa idolatria, está em Deuteronômio, capítulo 32 e 21. Né? No Novo Testamento, nós vamos encontrar algumas expressões no grego, né? Que diz mataiotof, que significa fragilidade, e mataiof, que significa vazio e loucura. Está lá em Efésios capítulo 4, versículo 17. O desprezo total pela vaidade, né? Ou seja, como Israel se vestia, né? É uma grande pergunta, né? Como Israel se vestia? Israel, se vocês forem olhar, de Isaías capítulo 3, versículo 16 e 26, Ezequiel 16, do 1 ao 14, Êxodo 33, do 1 ao 6, Isaías 61 e 10, Apocalipse 21, do 1 até o 2, fala ali alguns textos que falam sobre essas vestimentas, né? Mas não é isso que eu quero falar. Eu quero falar sobre o nosso tempo atual. Como se portar e como se vestir. Uma coisa que eu preciso entender e compreender nisso tudo, primeiro, é que a igreja ela é casa de oração, né? E muitas vezes ela é usada no outro sentido. Quando não se sabe aplicar a questão dos usos e o costume de forma correta, em vez de ser casa de oração, passa a ser casa de sedução e não de oração. A igreja ela é santa, ela é separada, né? O próprio Jesus disse: a minha casa será conhecido como casa de oração, né? Não é um lugar para se exibir, para se ostentar, para se desfilar. O nosso foco na igreja tem que ser Cristo Jesus, né? Quando nós falamos sobre veste, aí você vai pegar uma palavrinha lá no grego, que é catástrophes. Olha só, catástrophes. No grego é veste, catástrophes. Que se você pegar essa palavra e não souber o sentido dela, ela vira catástrofes, né? Quantas catástrofes já aconteceram,
Quantas destruições já aconteceram por causa de uma vestimenta inadequada à casa do Senhor. No grego também nós encontramos a palavra koismio, que significa respeitável, decente, né? Decoro. Decoro é a questão da correção moral, né? A falta do decoro cristão, por exemplo, é o resultado da lascívia, da impureza e da prostituição. A sensualidade brasileira, todos sabem disso, ela é medida dos ombros até os joelhos. Segundo Felipe Reis e Richard Voscavre, Hebe escreveu que no século XIX e que os ocidentes são fisgados ao observar os ombros e o joelho das mulheres. Olha só como isso é danoso, né? O ombro da mulher ou o joelho da mulher, no Ocidente, é tido como um apelo à sexualidade. Porém, a mídia, ela vende a cosificação. O que é isso? Vende a mulher como objeto sexual. Vende a mulher como um objeto de uso, né? E toda vestimenta indecente sempre visa focalizar a atenção. Aí eu pergunto, é honesto ser o centro das atenções? Perturbar o culto e tomar o lugar que é de Cristo? Isso é honesto? É honesto alguém se vestir, chegar na igreja e chamar a atenção de todos, quando na verdade quem deveria chamar a atenção seria a palavra de Deus? Isso é honesto? Uma palavra pudor. Pudor significa timidez, medo de ferir a decência e a modéstia. Olha só. É o que está faltando, na verdade, nos nossos dias. Pudor em muitos dos nossos irmãos. Pudor significa timidez e medo de ferir a decência e a modéstia. Já imaginou você ter medo de ferir a decência, você ter medo, na verdade, de não estar cumprindo com seu decoro, que decoro é justamente, né, a correção moral da pessoa em si, né? A modéstia, que muita gente esquece, que é a moderação, o desprendimento, a ausência de vaidade, a simplicidade, né? Isso é que nós devemos gerar em nossas vidas. E aqueles que defendem o uso de determinadas roupas, seja ela qual for, que chamam atenção, que são provocativas, que na verdade não é justo, não é honesto, justamente por tentar ser o centro das atenções, termina perturbando o culto, termina tomando o lugar de Cristo que não deveria. Olhe bem, Jeremias capítulo 17, versículo 10 diz: Eu, o Senhor, esquadrio os coração e os provo os rins. Isto para lhe dar cada um segundo os seus caminhos e segundo os frutos das suas ações. Qual tem sido meus frutos? Como eu tenho me vestido e aquilo que eu tenho vestido tem me produzido que fruto? Qual fruto que tem me dado aquilo que eu estou me vestindo? Né? Vamos lá, Provérbio 17, versículo número 3. O crisol é para a prata e o fogo é para o ouro, mas o Senhor é quem prova os corações. Ele sabe a intenção do nosso coração. Ele sabe a sua intenção quando você está usando determinadas roupas, determinados apetrechos, seja ele qual for. Ele sabe por que você está usando. Você pode até enganar, as pessoas podem até tentar enganar, podem até tentar usar desculpa, que isso, que aquilo outro, mas Deus conhece o seu íntimo e Deus sabe o seu propósito, né? No Salmo 26, versículo 2, diz: Examina-me, ó Senhor, e prova-me, esquadrinha os meus rins e o meu coração. Será que a gente pode fazer essa leitura que o salmista fez? Dizer, Senhor, examina e prova, esquadrinha o meu coração, os meus rins, né? Senhor, me prova realmente se eu estou agindo certo, se realmente eu estou agindo como devo agir, né? Então, resumindo um pouco sobre essa questão de usos e costumes, eu tenho aqui 5 lições muito boas. Primeiro, quando você for vestir qualquer coisa, seja lá qual for, você tem que, primeiro, isso que eu estou usando serve para a glória de Deus?
1 Coríntios capítulo número 10, versículo 31. Que com mais que bebais, tudo que façais, seja para a honra e glória do nome do Senhor. Isso que eu estou usando é para a glória de Deus? Isso que eu estou usando serve para a glória de Deus ou não? Segundo, isso me traz escândalo? Será que isso que eu estou usando me traz escândalo? Aí tem algumas referências que você pode verificar. Romanos 14, 13 e 16, 1 Coríntios 10 e 32, 1 Coríntios 10, 23 e 33. Terceiro, isso me mostra que eu sou santo? Isso que eu estou usando me mostra que eu sou santo? Será que a roupa que eu vou colocar agora está me dizendo que eu sou santo? Está me mostrando que eu sou santo? Será? 1 Pedro 1, 14 até o 15. Quarto, isso que eu estou usando, Jesus usaria? Será que a gente pode fazer essa observação? Isso aqui que eu estou usando, irmão. Será que Jesus usaria? No meu lugar, Jesus usaria isso aqui? E por último, isso que eu estou usando mostra que meu corpo é templo do Espírito Santo? Será? 1 Coríntios, capítulo 6, do 18 até o 20. Será que isso que eu estou usando me mostra que eu sou templo e morada do Espírito Santo? Então são essas regrinhas básicas que lhe ajudam quando você for se vestir, quando você for botar qualquer roupa e você for para qualquer lugar. Paulo, sabendo que essa questão do uso e costume sempre imperar, porque na verdade o uso e costume hoje, alguém diz assim, não, mas isso é costume. Aí vai e diz, pode usar, que é costume local. Aí Paulo, para acabar com essa questão, porque sabia que essas coisas existem, ou seja, o costume local de algumas coisas, aí Paulo escreve a seu filho Timóteo, no capítulo número 2, de 1 carta a Timóteo, capítulo 2, versículo 9, ele diz assim, da mesma sorte que as mulheres se trajem decentes e se atraviem com modéstia, de bom senso, não com a cabeça frisada de ouro, ou de pérolas, ou de vestidos pendurosos. Mas não é isso aqui que eu quero falar. Olhe bem, o que resume e o que nós podemos aplicar é justamente a primeira parte, que diz assim, que as mulheres se trajem decentes e se atraviem com modéstia e com bom senso. Só esse texto aqui já resume tudo isso que nós falamos. Carta de Paulo aos Timóteo, 1 Timóteo 2 e 9. Só isso aqui resume tudo, quando diz assim, quantas mulheres se trajem decente e se atraviem com modéstia e com bom senso. É isso que precisa ter, decência, modéstia e bom senso, né? Eu já falei aqui o que é modéstia, né? A gente já falou aqui o que significa a palavra modéstia, né? Mas parece que as pessoas não querem entender ou parece que querem fazer o que está no seu coração, o que acha bonito, o que acha interessante e simplesmente muitas vezes tira Cristo do centro das atenções para ela mesma ser as atenções. Isso não é justo e não é certo na casa do nosso Deus, aonde Ele é que é o alvo principal, aonde Ele é que é, na verdade, o principal em nossas vidas. E não podemos deixar isso acontecer, seja em nossas igrejas, seja em qualquer lugar. Quando ele está dizendo assim, olha, se vista de modéstia, ele está dizendo, ó, tenha moderação, tenha desprendimento, tenha ausência de vaidade, seja simples, né? É isso que ele está dizendo. E não se esqueça que o Senhor, Jeremias 17 e 10, o Senhor esquadria o coração e os prova os rins. Isso para dar a cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto das suas ações. Tome cuidado, porque muitas vezes as nossas vestimentas é uma ação
e um fruto indesejado que nós não queremos. Amém, irmãos? Que Deus em Cristo abençoe a todos.